Um guarda florestal, amante da natureza, salvou bravamente um jovem leão da morte. Mais tarde, seu coração quase parou quando percebeu o que o mesmo leão estava prestes a fazer com ele. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Jonas sempre soube que seu destino estava ligado à natureza. Desde jovem, ele se encantava com as histórias que seu avô contava sobre o Parque Nacional, um lugar remoto e selvagem onde os animais viviam em harmonia com a terra. Quando decidiu se tornar um guarda florestal, sabia que estava seguindo o chamado do sangue. Anos depois, Jonas se tornou o guarda florestal mais experiente do parque, conhecendo cada trilha, cada animal e cada perigo que aquele lugar guardava. Naquele ano, o parque estava mais vibrante do que nunca. As chuvas de primavera trouxeram uma nova vida ao solo seco, e as flores silvestres pintavam o cenário com cores vivas. Mas algo perturbava a paz de Jonas. Ele havia notado sinais de mudanças, pequenas pistas que indicavam que o equilíbrio do parque estava em risco, e como sempre, quando algo grande estava para acontecer, sentia um pressentimento no fundo do peito. Enquanto patrulhava o parque sozinho, Jonas parou em um ponto de observação para admirar a vista. De lá, podia ver as vastas planícies se estendendo até o horizonte, as montanhas ao longe, e o rio sinuoso cortando a paisagem. Mas sua atenção foi desviada quando avistou algo estranho. Um grupo de animais, geralmente dispersos, se reunia em um mesmo ponto. Algo estava acontecendo, e ele precisava descobrir o que era. No dia seguinte, Jonas recebeu a notícia de que novos estagiários estavam chegando ao parque. Embora gostasse de trabalhar sozinho, sabia que o futuro do parque dependia de novos talentos. Ele foi ao centro de visitantes para conhecer os recém-chegados. Entre eles, Vanessa se destacou. Recém-formada em biologia, ela tinha uma energia vibrante e uma curiosidade que lembrava Jonas de si mesmo, muitos anos atrás. Então, você é a famosa Vanessa que todos estão falando? Jonas brincou, estendendo a mão para cumprimentá-la. Vanessa sorriu, um pouco nervosa. Espero que estejam falando coisas boas. Estou animada para aprender com você, Jonas. Ouvi dizer que você é o melhor guarda florestal daqui. Bom, ainda não me perdi por aí, então acho que isso conta para alguma coisa, Jonas respondeu com uma risada, tentando quebrar o gelo. Nos dias seguintes, Jonas levou Vanessa para explorar o parque. Ele a ensinou a ler os sinais da natureza, a identificar trilhas de animais, e a entender o comportamento das espécies selvagens. Ao longo do tempo, Jonas começou a admirar a paixão e a dedicação de Vanessa. Ela não era apenas uma estagiária ansiosa para aprender, mas uma verdadeira defensora da natureza. Enquanto isso, o grupo de novos recrutas também incluía outros personagens importantes. Jake, um jovem entusiasta da tecnologia que queria usar drones para monitorar o parque, Maria, uma ambientalista dedicada que sonhava em proteger os elefantes, e Luiz, um veterinário que estava determinado a cuidar dos animais feridos. Cada um trazia algo único à equipe. Em uma manhã de sábado, Jonas decidiu levar Vanessa e os outros recrutas para uma área remota do parque, um lugar que poucos tinham o privilégio de conhecer. Era um penhasco alto, com uma vista deslumbrante, mas também com perigos escondidos. Ele sabia que aquela seria uma experiência transformadora para todos. Esse lugar tem algo especial, Jonas disse, enquanto eles caminhavam em direção ao penhasco. Aqui, você sente o verdadeiro poder da natureza. Mas também é um lugar onde a vida e a morte estão em constante equilíbrio. Ao chegarem ao topo, a vista era de tirar o fôlego. O grupo ficou em silêncio, admirando a imensidão à sua frente. Os jovens ficaram observando os leões de longe durante um tempo, admirando os felinos enormes e ferozes. Logo depois, foram embora. Anos se passaram, e a rotina de Jonas continuou a mesma. Ele acabou perdendo contato com a maior parte de seus antigos amigos. Vanessa era a única que ainda aparecia por lá de vez em quando. Se alguém perguntasse, seria difícil para Jonas escolher sua parte favorita do trabalho, pois ele realmente amava tudo. Contudo, uma coisa sempre pareceu especial: observar os leões. Era uma honra poder vê-los de perto. Regularmente, nas primeiras horas da manhã, ele ouvia seus rugidos e os via mais ativos antes que o calor se tornasse insuportável. Ao pôr do sol, ele poderia passar horas observando-os. Em uma manhã, Jonas saiu em seu jipe para inspecionar o parque,
garantindo que tudo estava em ordem. O parque era vasto, e os guardas florestais geralmente tinham áreas específicas para monitorar. Naquele dia, Jonas estava na região dos penhascos, onde vivia um dos maiores grupos de leões. Eles adoravam as saliências rochosas, onde podiam pular ou descansar. Mesmo após tanto tempo no emprego, ver um leão no topo do penhasco, vigiando suas terras, sempre parecia extraordinário. No entanto, a área também era perigosa, especialmente para os leões adolescentes, que ainda não compreendiam os riscos. Embora Jonas nunca tivesse visto um acidente pessoalmente, ele ouviu histórias de guardas mais velhos sobre leões em apuros nos penhascos. Enquanto verificava seu relógio, Jonas percebeu que ainda tinha alguns minutos e decidiu ficar mais um pouco, observando os leões. O sol nascia sobre os penhascos, e alguns leões começaram a acordar. Para sua alegria, ele notou que os leões mais jovens não estavam sozinhos. Enquanto observava os leões ao longe, Jonas sentiu o coração parar por um instante. Não. Não agora, murmurou para si mesmo, os olhos fixos na cena à frente. Ele viu os jovens leões se aproximando perigosamente da borda do penhasco. O chão sob suas patas começou a ceder, e ele prendeu a respiração. Ei, afastem-se daí! Ele gritou, mesmo sabendo que era inútil. Seus olhos arregalaram-se quando um dos leões mais jovens escorregou. Por um momento que pareceu uma eternidade, o leão ficou pendurado, se agarrando desesperadamente às rochas instáveis. Jonas rapidamente puxou o rádio de seu cinto, a voz trêmula de urgência. Aqui é Jonas. Estou no penhasco leste, e um dos jovens leões está em perigo. A borda está desmoronando, preciso de reforços agora. Sem esperar resposta, ele correu em direção ao jipe, suas mãos trêmulas enquanto pegava as cordas. Eu não posso deixar a natureza seguir seu curso dessa vez. Sussurrou para si mesmo, amarrando as cordas ao redor de sua cintura. Com passos cuidadosos, ele se aproximou da borda, sentindo o solo tremer sob seus pés. Fica calmo, garoto. Só mais um pouco, disse baixinho, tentando acalmar tanto a si mesmo quanto o leão. Ele sabia que não tinha tempo a perder, mas cada movimento precisava ser calculado. O leão ainda se debatia, lutando contra o desmoronamento iminente. Respirando fundo, Jonas avançou, sabendo que um erro poderia ser fatal para ambos. Jonas finalmente terminou de prender as cordas ao redor do tronco de uma árvore próxima, ofegante, enquanto o som de motores ao longe o fez respirar um pouco mais aliviado. Graças a Deus, eles chegaram. Murmurou, vendo os jipes se aproximando pela estrada de terra. Vários guardas saltaram rapidamente dos veículos e correram em sua direção. Jonas, você está bem? Gritou um dos guardas, ofegante, ao se aproximar. Estou, mas o leão. Ele está pendurado na borda. Precisamos agir rápido. Respondeu Jonas, apontando para o jovem leão que ainda lutava para se manter agarrado às rochas instáveis. Os guardas não perderam tempo. Com movimentos rápidos e coordenados, amarraram as cordas ao redor do corpo do leão. Está seguro? Tudo firme? Perguntou um dos guardas, com a voz cheia de tensão. Sim, firme. Respondeu Jonas, segurando a corda com força. Vamos puxar todos juntos, na minha contagem. 1, 2, 3. Todos puxaram com toda a força que tinham. As cordas rangiam sob a pressão, e os músculos de Jonas e dos outros guardas estavam tensionados ao máximo. Lentamente, o leão foi sendo erguido de volta ao topo do penhasco. Está funcionando. Continuem puxando. Gritou um dos guardas, a voz carregada de esforço. Com um último puxão, o leão foi finalmente trazido de volta ao solo seguro. Ele caiu de lado, exausto, mas inteiro. Houve um breve momento de silêncio enquanto todos recuperavam o fôlego. Os guardas recuaram, aliviados, mas Jonas permaneceu onde estava, observando o leão. O jovem felino ergueu a cabeça e olhou diretamente para ele. Por um instante, algo passou entre eles, um reconhecimento silencioso, um entendimento profundo. Você está seguro agora. Sussurrou Jonas, sentindo o peso da responsabilidade se dissipar. O leão, ainda ofegante, simplesmente o encarou, como se agradecesse a sua maneira antes de se levantar e se afastar lentamente. Meses haviam se passado desde aquele dia em que Jonas e sua equipe resgataram o jovem leão à beira do penhasco.
O parque, antes ensolarado e vibrante, começou a se transformar com a chegada da estação chuvosa. As tempestades eram frequentes, e o som da chuva constante havia se tornado parte da rotina diária dos guardas. Era uma tarde cinzenta e Jonas estava dirigindo lentamente pelo parque, sua mente vagando enquanto observava o horizonte. O céu estava coberto de nuvens pesadas, e o vento cortante fazia as árvores balançarem de maneira ameaçadora. Ele suspirou, já imaginando que mais um temporal estava prestes a desabar sobre eles. Era apenas mais um dia de trabalho durante a estação chuvosa, e ele já estava acostumado com o clima imprevisível. De repente, algo incomum chamou sua atenção. À distância, ele avistou uma árvore caída. Não era incomum que as tempestades derrubassem árvores, mas havia algo estranho na cena que o deixava desconfiado. Ele franziu o senho, ajustando o binóculo para ter uma visão melhor. Isso não está certo, murmurou para si mesmo. Ele pegou o rádio e chamou seu colega mais próximo. Ei, Alex, você está por aí? A resposta veio com um leve chiado. Sim, Jonas. O que foi? Eu estou vendo uma árvore caída ao norte da trilha principal, mas algo parece fora do lugar. O vento está forte, mas acho que não foi só o vento que derrubou essa árvore. Vou dar uma olhada mais de perto. Entendido, Jonas. Cuidado aí, essas tempestades podem pregar peças na nossa visão. Valeu, Alex. Fique de olho, vou manter o rádio ligado. Jonas desligou o rádio, e decidido a investigar, dirigiu lentamente em direção à árvore caída. O vento aumentava de intensidade, fazendo as folhas balançarem violentamente ao redor dele. Conforme se aproximava, ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O cenário parecia ainda mais estranho à medida que se aproximava. Quando estacionou o jipe e desceu, sentiu a terra úmida sob suas botas e o som do vento uivando em seus ouvidos. Ele se aproximou da árvore caída, mas a sensação de que algo estava errado não o abandonava. Mas que diabos aconteceu aqui? Sussurrou, tentando entender a cena diante dele. Ele olhou ao redor, tentando captar qualquer outro detalhe que pudesse explicar aquela sensação. As nuvens escuras no céu e o vento forte criavam uma atmosfera inquietante, mas Jonas sabia que havia mais do que isso. Algo estava prestes a acontecer, e ele precisava estar preparado. Enquanto se aproximava, um som assustador ecoou pelo ar, um estrondo profundo que fez o chão vibrar sob seus pés. Jonas congelou por um segundo, seu coração acelerando. Ele olhou para cima, e para seu horror, viu o topo da colina começar a ceder. A terra começou a deslizar em sua direção. Meu Deus, um deslizamento! Gritou ele para si mesmo, o pânico crescendo em sua mente. Thomas mal teve tempo de reagir quando ouviu o estrondo ensurdecedor vindo do alto da colina. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés e instintivamente soube que estava em perigo. Droga! Exclamou, seu coração disparando. Olhou para cima e viu a lama, pedras e destroços descendo a colina a uma velocidade assustadora. Sem pensar duas vezes, Thomas começou a correr na direção oposta, tentando escapar do deslizamento que se aproximava rapidamente. O barulho era ensurdecedor, e ele podia sentir o chão vibrando a cada segundo. Vamos, vamos, murmurava para si mesmo, empurrando seu corpo ao máximo. No entanto, o deslizamento era mais rápido do que ele esperava. Em questão de segundos, a massa de lama o alcançou. Ele sentiu um impacto violento nas costas e foi derrubado no chão. O mundo ao seu redor virou um caos de escuridão e barulho. A lama o envolveu, sufocante e implacável, enquanto ele tentava desesperadamente se manter à superfície. Não, não posso morrer assim, pensou, lutando para se agarrar a qualquer coisa. Seus braços se estendiam cegamente, até que suas mãos finalmente encontraram o tronco de uma árvore. Ele se agarrou com todas as suas forças, seus dedos cravando-se na casca rugosa enquanto a lama continuava a passar ao seu redor. Cada músculo de seu corpo estava em chamas, e ele podia sentir a dor pulsando em seus braços e costas. A lama continuava a correr, violenta, puxando-o para baixo, mas Thomas se recusava a soltar. Vamos, Thomas, você consegue. Não desista. Ele sussurrava para si mesmo, quase como uma prece. O tempo parecia se arrastar, e cada segundo parecia uma eternidade. O peso da lama pressionava contra ele, tentando arrastá-lo para baixo. Ele podia sentir seus dedos escorregando lentamente, o esforço quase insuportável.
Eu não vou morrer aqui, ele disse entre dentes, tentando renovar suas forças. Após o que pareceu uma eternidade, a força da lama finalmente começou a diminuir. Ofegante, coberto de lama da cabeça aos pés, Jonas percebeu que, de alguma forma, havia sobrevivido. Ele respirou fundo, o peito queimando de exaustão, enquanto tentava processar o que havia acabado de acontecer. No entanto, seu alívio foi rapidamente substituído por outra preocupação. Ele estava sozinho, preso em meio à lama, e sabia que precisava ser encontrado rapidamente. O som da chuva ainda caía ao seu redor, misturado com o silêncio assustador que seguia um desastre natural. Jonas tentou se mover, mas estava preso até a cintura na lama. Ele tentou chamar por ajuda, mas sua voz parecia fraca, sendo abafada pelo som da água caindo. Então, ele ouviu algo. Um som suave, mas distinto. Era como se algo estivesse se movendo na lama acima dele, removendo o barro com paciência. Seu coração disparou. Ele estava sendo encontrado? De repente, um rugido ressoou pelo ar, fazendo Jonas congelar. Um rugido de leão. Ele virou a cabeça lentamente, com o corpo todo trêmulo, e seus olhos se arregalaram ao ver uma figura familiar à distância. Um leão estava ali, coberto de lama, mas trabalhando incansavelmente para cavar na lama. O animal estava frenético, usando suas poderosas patas para remover o barro. Jonas piscou, incrédulo. Era o leão que ele havia salvado meses atrás. O mesmo leão que ele tinha puxado do penhasco, agora estava ali, cavando desesperadamente, como se soubesse que Jonas estava em perigo. Não pode ser. Você se lembra de mim? Sussurrou Jonas, sem acreditar no que estava vendo. Ele observou, fascinado, enquanto o leão continuava a cavar. A cada movimento, o leão removia mais lama, aproximando-se de onde Jonas estava preso. Era como se o animal estivesse determinado a libertá-lo, assim como ele havia sido libertado naquela fatídica tarde. Antes que Jonas pudesse processar totalmente o que estava acontecendo, ele ouviu o som de vozes. Os outros guardas. Ele virou a cabeça e viu seus colegas se aproximando, correndo na direção do deslizamento. Eles estavam carregando pás e cordas, prontos para resgatá-lo. Jonas! Estamos aqui! Gritou um dos guardas, a voz carregada de alívio. Estamos chegando, segura firme. Outro guarda acrescentou. Os guardas se aproximaram rapidamente, e ao verem o leão frenético cavando, ficaram momentaneamente chocados. Um deles sussurrou, perplexo. Olhem isso. O leão está tentando salvar alguém. Jonas sorriu, ainda sem acreditar. Ele está me ajudando. Disse, a voz trêmula. É o mesmo leão. Aquele que resgatamos meses atrás. Os guardas, compreendendo o que estava acontecendo, rapidamente se juntaram ao leão, cavando com suas pás ao redor de Jonas. O leão, percebendo a ajuda humana, recuou um pouco, mas permaneceu próximo, observando ansiosamente o progresso. Após alguns minutos intensos de trabalho, os guardas finalmente conseguiram libertar Jonas da lama. Exausto e tremendo, ele foi puxado para fora e imediatamente envolvido em um cobertor por um dos guardas. Você está bem, cara? Perguntou um dos colegas, preocupado. Sim, estou bem. Graças a vocês, e a ele, disse Jonas, apontando para o leão. O leão, agora coberto de lama, observava a cena em silêncio, como se soubesse que seu trabalho estava concluído. Seus olhos encontraram os de Jonas mais uma vez, e naquele breve momento, houve um entendimento entre os dois. Um vínculo, forjado em situações extremas, que nenhum deles jamais esqueceria. Enquanto Jonas era guiado até o jipe, ele continuou a observar o leão, que lentamente se afastava, desaparecendo na mata densa. Ele sabia. Ele sabia que eu estava em perigo, murmurou Jonas para si mesmo, ainda incrédulo. Um dos guardas, que havia escutado, olhou para ele e sorriu. Talvez ele tenha reconhecido o homem que salvou sua vida, disse o guarda, pensativo. Os animais têm uma maneira de entender essas coisas. Jonas assentiu, ainda envolvido em seus pensamentos. Enquanto o jipe começava a se afastar, ele lançou um último olhar para a mata, onde o leão desapareceu. Ele nunca imaginou que um dia veria aquele leão novamente, muito menos que o animal salvaria sua vida. A natureza, de fato, tinha suas maneiras misteriosas de retribuir, e Jonas sabia que aquela experiência ficaria com ele para sempre.
Você acredita que os animais guardam as lembranças com os seres humanos, sejam boas ou ruins? Qual seria a sua reação se estivesse no lugar de Jonas e um grande leão chegasse para te ajudar? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.